Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, hoje e agora e sempre. Para a gente começar o nosso estudo nessa manhã, nós vamos fazer a leitura do livro Segue-me, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Escolhas. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Jesus, João, capítulo 15 e versículo 10. Quem observa o mal e o remédio contra o mal nos campos de provação do mundo é naturalmente induzido a refletir no pensamento livre e nos recursos neutros que nos cercam. Vejamos alguns deles. Com a pedra, tanto se pode ferir ou injuriar, quanto edificar ou esculpir. A criatura é livre para usar o fogo de maneiras diversas, como sejam extinguir o frio, afastar as trevas, preparar o próprio alimento, condicionar a matéria ou destruir através do incêndio. Da morfina que se extrai na terra, o alívio do enfermo. Retira-se igualmente a dose de veneno sutil que dilapida as energias orgânicas de quem se compraz no abuso do entorpecente. Nas mãos do homem, o dinheiro é trabalho ou inércia dourada, educação ou desequilíbrio, beneficência ou solvice, bondade ou violência, prosperidade ou penúria. A força atômica é suscetível de garantir o brilho do conforto e da indústria, tanto quanto é capaz de ser manejada por morticínio e arrasamento. Assim também acontece com os tesouros do tempo, rigorosamente iguais para todas as criaturas, segundo o critério da eterna justiça. A hora do chefe e do subordinado, do homem culto e do homem menos culto, da pessoa transitoriamente mais favorecida ou menos favorecida de recursos materiais e matematicamente constituída de 60 minutos. Somar semelhante valor ao bem ou ao mal, melhorando as condições ou agravando problemas em nossa própria vida, será sempre questão de atitude pertinente a nós mesmos. Neste momento, meus irmãos, que a gente possa fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Pai, agradecendo essa bela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para podermos estudar os ensinos de Jesus e que Ele, como sempre, está conosco, que a gente possa abrir os nossos corações, a nossa mente, para podermos internalizar tudo aquilo que iremos repassar para vocês dentro do Evangelho do Cristo. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, e graças a Deus. Hoje a nossa conversa fraterna, ela vai pautar sobre o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quando a gente faz a leitura do capítulo, nós vamos observar que todos nós somos chamados a todo o momento. Não tem privilégio de um ser chamado mais ou outro menos. A todo momento nós somos chamados. E quando a gente fala assim que poucos são os escolhidos, porque depende de nós.
depende da nossa boa vontade em colocar em prática os ensinos do Mestre. Então, o que nós observamos? Que quando nós nos dedicamos a ler bons livros, a ter uma conversação mais sadia, com menos maledicência, nós vamos ver que nós seremos os escolhidos. Não é porque Deus ou Jesus apontou e falou assim, você vai ser escolhido. Não, é as nossas ações, as nossas atitudes é que vão fazer com que nós sejamos os escolhidos. E para a gente começar, nós temos aqui a parábola do festim de núpcias. Parábola. Por que Jesus sempre falou por parábolas? Porque as parábolas são alegorias. E nessas alegorias, na vida do dia a dia daquelas pessoas, era a forma mais fácil que Jesus encontrava para falar da sua moral. Se hoje nós temos ainda assim grande dificuldade, de interpretar tudo que o Cristo nos falou, nós imaginemos como seria naquela época Jesus chegar e falar sobre a vida futura, que nós temos que buscar mais o lado espiritual e menos o material. Então, para aquelas pessoas daquela época, as parábolas eram a forma que Jesus encontrava para poder falar dos seus ensinos. E era os ensinos do quê? Da sua moral. Aquilo que realmente é necessário para que nós possamos evoluir. Então, a parábola, ela começa assim, do festim de núpcias. Festim, festa, núpcias, casamento, E nessa parábola a gente observa que as festas de casamento, lá no início, gente, demorava quase 7 dias. Havia uma preparação. Aí a gente, trazendo para os nossos dias de hoje, a gente pensa assim, nossa, será que o buffet daquela antigamente ficava 7 dias? Porque hoje nós contratamos um para um dia e é caríssimo. Mas nessa época aqui as festas duravam 7 dias. E a parábola começa assim, novamente, olha só, novamente, quer dizer, de novo, Jesus vai falar por parábolas, Novamente, entrou Jesus falando por parábolas, lhes disse, o reino dos céus é semelhante, é comparado a um rei que, comemorando as bodas de seu filho, enviou os seus servos para chamar às núpcias aqueles que foram convidados. Mas eles não quiseram vir. Ele enviou ainda outros servos com este recado: eu preparei o meu banquete, meus bois e cevados já foram abatidos. Estando tudo pronto, vinde às núpcias. Porém, eles não se importaram e se foram, um à sua casa de campo e o outro a seu negócio. Os outros se apoderaram dos servos, maltratando-os e matando-os. O rei ficou irado, enviando a seus exércitos, exterminou aqueles assassínios e queimou a sua cidade. Então ele disse a seus servos: o festim está pronto, mas os convidados não eram dignos. E depois, pelas encruzilhadas dos caminhos, convidando para as bodas a todos que encontrastes. E indo, aqueles servos pelas estradas reuniram todos aqueles que se encontraram, bons e maus. E o recinto do banquete ficou lotado de convidados que se assentaram à mesa. O rei entrou para ver os que estavam à mesa, e notando um homem que não trazia a veste nupcial, disse-lhe: amigo, como entrastes aqui
sem a roupa nupcial? Esse homem emudeceu. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai suas mãos e seus pés e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. São Mateus capítulo 22, versículo de 1 a 14. Nesse momento a gente pode até pensar assim: se o rei mandou chamar bons e maus, por que agora esse que estava lá, ele olhou para ele, ele não estava com a veste nupcial e ainda pediu para que ele se retirasse, né? A gente pensa assim, há um contrassenso, se é todo mundo, é todo mundo. Só que essa roupa nupcial seria a questão da pureza de coração. Aquilo que nós estamos estudando dentro da conduta de Jesus, como que está sendo a nossa vida pautada nos ensinos de Jesus. E ele ainda vai mais além ainda. Se nós formos pegar essa parábola, o incrédulo vai falar para nós assim: que isso? Né? Convida todo mundo e agora que convida vai tirar um? Aí nós vamos observar o seguinte, que nessa parábola, gente, eu fiz um resumo assim bem bacana para a gente falar para vocês. O festim, ele vai ocorrer porque o rei aí é Deus. E ele vai decidir comemorar, tá? Vamos falar assim, né? Como a gente está falando de parábolas, né? As núpcias de seu filho Jesus com a humanidade. Nós vamos ver o casamento ou o encontro do homem com o Cristo dentro dos seus ensinamentos. É isso que a parábola traz para que a gente possa fazer essa reflexão. Porque todos nós somos convidados, todos nós temos a oportunidade de estar aqui ou em outro credo religioso, desculpa gente, para a gente estudar a questão do Evangelho de Jesus. Mas depende de cada um de nós. Nós não vamos depender do esposo, da esposa, do filho, da filha, do sogro, da sogra. É nós. É nós que temos que buscar para que nós possamos ser os escolhidos. A tarefa, a gente pode pensar quando a gente fala, ser um pouquinho fácil, mas não é impossível. Se a gente tiver boa vontade, nós vamos observar que as nossas aflições, que os nossos obstáculos, que as nossas dificuldades, os nossos equívocos perante aos nossos irmãos aí de caminhada, como nós temos, eles também têm, isso vai ficar com um fardo menos pesado, porque Deus não dá fardo pesado para ninguém. Nós é que reclamamos, a qualquer motivo nós desesperamos, nós ainda não colocamos em prática tudo aquilo que Jesus fala: paciência, tolerância, amor ao próximo. Fora da caridade não há salvação. Nós esquecemos. E como que a gente vai fazer para que a gente possa melhorar? Como que está sendo as nossas conversações? O que eu estou falando? O que eu estou edificando? As minhas leituras, né? Nós temos tempo para tudo. Mas será que nós temos tempo, pelo menos uns 5 a 10 minutinhos, para a gente ler uma obra, ler o Evangelho? Né? A gente deixa tudo para depois. Mas quando nós observamos nas questões materiais, nós estudamos, nós temos que trabalhar, nós temos que cumprir horário, né? E quando a gente pensa nas coisas espirituais, nós deixamos para depois. Gente, às vezes nós somos muito assim repetitivos, né? Com relação a alguns pontozinhos,
mas nós somos ainda crianças espirituais e a gente tem que sempre falar a mesma coisa. Às vezes a gente repete muito. Não é assim com uma criança? Nós que somos mães, avós, não é assim? A gente fala uma vez, fala duas, fala três. Aí tem gente que fala assim, a gente fala 1000 vezes, mas é assim mesmo. É para a gente internalizar aquilo que nós estamos falando. Por isso que a gente sempre fala aqui, não é pecado nenhum a gente ter o nosso trabalho, a gente buscar o lado material, porque nós estamos no planeta Terra e nós precisamos do material para a gente evoluir. Nós só não podemos deixar de lado o lado espiritual, a busca do ensinamento, para a gente pautar a nossa conduta. Tá? Pode ter casa, pode ter carro, mas esse ter, não aquele ter de posse, é meu, ninguém, é só meu, não, é a gente ter, é viver no mundo sem ser do mundo, com as coisas do mundo, nessa inserção que nós estamos dentro da nossa sociedade. E nós observamos o seguinte, que quando nós estamos dentro do contexto social, se nós tivermos uma postura, não é que nós somos melhores do que ninguém não, mas se nós tivermos uma postura diferente daquele nosso amigo, daquele nosso companheiro de trabalho, vocês podem observar que eles vão começar a falar assim, por que está agindo dessa forma? Aí observa a primeira, a segunda, aí na terceira vez aí não aguenta, né? Porque nós somos ainda muito curiosos, né? O que está acontecendo com você? Aí você fala assim, estou estudando a doutrina, ou estou lendo um livro bom, edificante, o Evangelho de Jesus. Eu estou esforçando, porque antes a gente falava assim, nós estamos tentando, nós já estamos tentando, há anos. Agora nós temos que esforçar, exercitar para colocar em prática. E aqui no finalzinho dessa parte do Evangelho fala assim, o rei, vendo isso, fez convidar todos os que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. O que Jesus fez nos entender nesse trecho? Que a palavra, ela foi pregada por todos os outros povos. Só que, né, a gente fingiu, a gente ficou surdo, né? E surdo espiritual, porque não é o surdo do corpo físico. E a gente deixou passar. Então ele fala o seguinte, não adianta ser convidado. Não basta ser o nome de cristão. É prescindível para a gente garantir, para nós participarmos do banquete, a purificação do coração. O que é a purificação do coração? É nós vestirmos a túnica nupcial. Porque a túnica a gente sabe que é uma vestimenta, mas aqui a gente está falando na questão por parábolas, a gente vai traduzir hoje o nosso íntimo. Vocês observam que sempre nós estamos falando da questão da reforma íntima. Temos que trabalhar, principalmente nos tempos de hoje, sem julgar, tá, gente? Porque nós também cometemos os nossos equívocos. Nós estamos vendo os nossos irmãos assim, muito, não digo nem eufórico, mas assim, apressado, né? Se você passa com o carro, se você para, eles buzinam. Se você está no supermercado, você está olhando alguma coisa, vem o outro, passa por cima. Então, o que acontece? A gente tem que ter essa pureza de coração, buscar ser mais sereno, ter mais tranquilidade, largar as nossas impaciências, as nossas intolerâncias de lado e começar agora a rever o que nós estamos aprendendo. Por isso que eu falei com vocês, agora não é o momento da gente tentar mais, é o momento da gente esforçar, exercitar e colocar em prática. Quem ganha? O mundo. Não, o mundo vai continuar sendo o mundo. Quem ganha somos nós, as pessoas que estão dentro do nosso convívio, né? A harmonia dentro do lar, fora do lar. Então é isso que nós temos que buscar. E ele fala o seguinte, purificar o coração praticando a lei segundo o Espírito.
E qual que seria essa lei? Ela encontra inteira nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Porém, entre todos os que ouvem a palavra, quão poucos os que aguardam e praticam. Olha só, todos ouvem a palavra, mas quão poucos as aguardam e praticam. Então, agora é o momento realmente da gente praticar, exercitar. Gente, e mesmo que nós passamos, né, os nossos equívocos, as nossas dificuldades, equívocos, né, a gente tem que esforçar realmente, porque senão a gente vai ficar com o nosso corpo físico doente, o nosso espírito ainda um pouco debilitado. Aí nós vamos ter ansiedade, depressão. Eva, quer dizer então que só a doutrina ajuda? Ajuda, mas a gente tem também que recorrer a uma ajuda médica, né? Eu vou no centro, eu vou tomar um passe, excelente. Ou vou em outra religião, não tem problema não. Mas só isso não basta, a gente tem que ainda auxiliar com uma consulta médica, um profissional para nos ajudar, tá? Aí porque fala assim, nossa, a Eva falou que agora só lê o Evangelho que eu estou bem. Que bom, pode começar a ler, não tem problema não, mas a gente também tem que praticar. A gente não pode esquecer da prática, que é o mais importante. E aqui fala assim, todos os servos, quando fala aqui na parábola, somos todos os homens de bem que fizeram ou ainda vão fazer tudo dentro da lei de Deus. Então, os servos somos todos nós, todos aqueles que dentro dos atos ou das palavras vão praticar tudo que está dentro da lei de Deus. Nós não vamos infringir a lei de Deus, nós vamos sempre pensar em Jesus, como que Jesus iria agir perante a essa dificuldade. A gente pensa assim, mas Jesus, né? Espírito iluminado, mas Ele deixou para nós, Ele é o modelo, Ele é o guia. Então nós temos que fazer com que estudemos as suas palavras e colocar em prática os seus ensinos. Aí nós vamos ver que todas as vezes nós somos convidados, mas nós recusamos, gente, todos os convites. A gente recusa. Por que a gente recusa ainda os convites? As coisas que nos acontecem no nosso dia a dia. É porque ainda a gente está ainda enraizado nas coisas materiais. Nós pensamos ainda o lado material primeiro, depois a gente pensa no lado espiritual. Por isso que a gente faz as recusas desse convite. E o convite é toda hora, todos os dias. É o marido difícil, é a esposa difícil, o vizinho. Desculpa, gente. O sogro, a sogra, todas as pessoas que convivem com a gente. Então, a gente recusa, a gente finge. Eu não vou preocupar com fulano, só que preocupa, porque a gente fala da boca para fora, mas lá no nosso íntimo, aí aquilo fica lá remoendo, a gente fica com mágoa, a gente fica com pensamentos infelizes, pensamentos que são contrários à caridade. Fora da caridade não há salvação. Então nós temos ainda essa falta de caridade para com todos, até para conosco, o nosso corpo. Nós abusamos de todas as sortes, né? Então a gente tem que começar a pensar, para a gente não recusar esse convite mais. E o banquete, como aqui foi falado, são tudo que Deus nos provê gratuitamente para que a gente possa evoluir. Tudo que a gente tem é o nosso banquete, é os ensinos de Jesus. Tudo é para a gente evoluir, é para a gente colocar em favor de todos nós, de todos os nossos irmãos. O convite para participar do festim se encontra na consciência de cada um de nós, desde o momento da nossa criação, de cada espírito. Por isso, todo momento, todos os espíritos são chamados a deixar de gravitar em torno de si mesmo
do próprio ego para gravitar em torno de Deus e de suas leis, tá? Então a gente tem que parar um pouquinho, deixar de lado, de ficar pensando egoisticamente. Então Eva, eu não posso pensar em mim. Claro que temos que pensar, mas não dessa forma. Eu, só eu, parece que só tem eu no mundo, e não é assim. E quando a gente fala aqui das escolhas, gente, eu tenho 2 pontinhos aqui muito importantes que falam assim: os chamados são os que recebem o convite divino para a aquisição do conhecimento que lhes permita ser melhor pela vivência do amor ao próximo. Neste aspecto, praticamente todos são chamados para ter ascensão à felicidade, que é um atributo dos que têm a consciência tranquila. E os escolhidos? Porém, não o são porque Deus, mas cada um por si mesmo. Então Deus não está escolhendo ninguém não, ninguém tem privilégio, é nós que vamos nos escolher. É o homem que se escolhe para aceitar os conhecimentos e pautar sua vida sobre os princípios da orientação de Jesus. Se o mundo está violento, sem amor, não é porque Deus deixou de chamar os homens, mas porque os homens, surdos ao chamado, não fizeram escolhidos para estar entre os seres felizes. E nós estamos aqui, gente, é para nós sermos felizes. Mesmo que seja momentaneamente, mas é para ser feliz, não é para ficar chorando, ficar pensando só na questão negativa de sofrimento, não. Mas depende de quê? Do que eu estudo, da minha resignação, da minha paciência, do que eu tenho buscado. E para a gente finalizar aqui, gente, nós temos 2 portas. A escolha é de cada um de nós. Nós temos a porta estreita, que é a porta da salvação, aonde nós vamos ter que escolher, né, o que é bom, a questão do livre-arbítrio, da liberdade, mas que a gente nunca se esqueça da nossa responsabilidade perante a escolha. E nós temos a porta larga, que é a porta onde que todos nós estamos indo, porque a gente acha que a porta larga ela é mais fácil, porque está todo mundo indo, todo mundo fazendo, então nós vamos na porta larga, só que nós nos enganamos, por quê? Nós deixamos nos seduzir pelas coisas que são fáceis, porque todo mundo está fazendo, eu também tenho que fazer. Então, nós, na primeira vista, a gente acha que a porta larga é a mais fácil. A porta estreita, ela demanda um pouquinho mais de persistência, de resignação, de buscar entre as escolhas, de fazer uma leitura, igual eu comentei com vocês, edificante. Então, a porta estreita é que a gente vai transpor as nossas dificuldades. Na porta larga, a gente vai reclamar. Eu fui, todo mundo foi, também fui. Só que nós vamos o quê? Reclamar. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Reconhece-se a árvore pelo seu fruto. Vocês já viram uma árvore má dar bons frutos? Então, cada um segundo as suas obras. A sementeira, ela é livre, gente. Nós temos o nosso livre arbítrio. Mas a colheita, ela é certa. Não é ninguém que vai colher por nós. Somos nós mesmos. E para a gente finalizar, do livro Paulo Estevão, que eu comecei a ler essa semana, eu estou lendo aqui ainda o breve, espera só um pouquinho, gente, a breve notícia, que é o prefácio, estou ainda no prefácio. Eu ainda não li o livro todo, a gente sabe, porque os nossos irmãos vêm aqui e comentam sobre Paulo Estevão, a gente assiste o filme, né? Aí eu estou lendo ele. Então, lendo, eu encontrei esse trechinho para que a gente possa encerrar a nossa reflexão nessa manhã de domingo. E fala o seguinte:
Queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da vista gloriosa do Mestre às portas de Damasco. Mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava por amor a seu nome. Certo é que o inovidável tecelão trazia o seu ministério divino, mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Muita gente dirá que desconhecem a própria tarefa, que é insciente a tal respeito, mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas, na verdade, todos os homens, menos rudes, têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Todos os homens, não é só Paulo, a serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Ora, Jesus não é um mestre de violência e se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu o Cristo até o fim das suas tarefas materiais. Que a gente possa pensar nesse tecelão Paulo de Tarso, né? Ele recusou, ele deixou a sua vida, arrependeu-se. A gente pode arrepender das coisas que a gente fez, né? Mas ele vai tomar a sua cruz. E que a gente possa, gente, nesse momento, tomar a nossa cruz, mesmo diante das dificuldades, pensar em Jesus, nos seus ensinos e a gente fazer da nossa vida uma vida realmente melhor nessa existência. Porque tudo que nós fizermos aqui, nós já estamos nos preparando para a vida espiritual, a nossa verdadeira morada, que é a pátria espiritual. Nós agradecemos o pessoal de casa pela sua atenção, que todos tenham um bom domingo, uma excelente semana e um ótimo feriado.